Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Pai, nós oramos ao Senhor, tua palavra foi lida e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine através do teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra, que eu seja um instrumento, um porta-voz do Senhor, que todos nós assentados aqui nesta manhã possamos, em reverência, com nossas mentes atentas, nossos corações abertos, receber a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O profeta Malaquias é um profeta pós-exílio. Seu ministério está datado num tempo depois do cativeiro, depois que o povo passou pela experiência do exílio e do cativeiro na Babilônia. Provavelmente o seu ministério está depois da reconstrução dos muros, liderada por Neemias. E o contexto que vivia o povo na época em que o profeta Malaquias é usado por Deus, é um período de apatia e sonolência espiritual. Essa é a marca do tempo em que Deus levanta Malaquias para que ele pudesse falar ao povo. Apatia e sonolência espiritual. Era um momento em que Deus não se agradava do culto que era prestado a ele. O culto que era oferecido e prestado ao Senhor na época do profeta Malaquias era um culto que ele podia até agradar a homens, mas ele não agradava ao Senhor. O Senhor não se agradava desse culto. E a atitude
errada ao prestar o culto, ela começava pelos sacerdotes, mas ela passava por toda a congregação. Ela não era algo apenas restrita aos sacerdotes e nem restrita ao povo. Todos que ali iam ao templo para prestar o culto ao Senhor, faziam de uma forma que o Senhor não recebia e que o Senhor não se agradava. É nesse momento que Deus levanta o profeta Malaquias para que ele possa falar ao povo, e ele é a última voz profética antes de um período de silêncio de 400 anos, que vai ser quebrado somente em João Batista, lá no início do Novo Testamento. É com base nesse contexto de culto, de um culto que era prestado de uma forma errada ao Senhor, de um culto no qual o Senhor não se agradava, tendo isso como base que eu quero pensar com os irmãos sobre o nosso culto. Tendo isso como base que eu quero pensar com os irmãos no culto que nós prestamos e nós oferecemos ao Senhor quando estamos aqui congregados, cultuando a Ele. Na quinta-feira eu falei sobre o ato de congregar e, de certa forma, dando uma continuidade a isso que falamos na quinta-feira, quando pensamos na importância de estarmos aqui congregando, eu quero dizer que esse ato de estar aqui congregando e cultuando ao Senhor também tem princípios, que eles precisam ser entendidos, colocados em práticas, para que o nosso culto seja oferecido da melhor maneira ao Senhor. Quero nesta mensagem falar sobre 3 princípios. Cada princípio eu vou me dirigir mais especificamente a uma área, a um segmento da igreja, mas todos eles vão falar a todos nós. Mas em cada princípio eu vou dar ênfase a uma parte, a uma área da igreja. Então tendo isso como ideia, irmãos, que eu quero num primeiro momento, entendendo como primeiro princípio, dizer que a liderança de uma igreja precisa ter vida com Deus. Se nós vamos pensar em culto, culto que nós oferecemos ao Senhor, culto que nós prestamos a Deus, e pensarmos em princípios que precisam ser levados em consideração nesse culto que nós prestamos ao Senhor, eu quero inicialmente, usando como primeiro princípio, dizer que a liderança de uma igreja precisa ter vida com Deus. E eu quero ler Malaquias novamente, versículos 6 e 7, quando o profeta vai dizendo: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Irmãos, se nós estamos pensando em culto, se nós estamos pensando em igreja, se nós estamos pensando em corpo de Cristo, se nós estamos pensando numa igreja reunida e congregada, eu pergunto: é só a liderança que precisa ter vida com Deus? Não. Mas é bom que comece por ela. Não é só ela que deve ter vida com Deus, mas é bom que comece com ela. Eu vou dizer mais, é muito bom quando começa por ela, quando começa pela liderança. Porque no tempo de Malaquias, as primeiras palavras ditas pelo profeta em nome de Deus são dirigidas aos sacerdotes. Embora fosse algo em que a palavra falasse com todos, a primeira palavra é dirigida aos sacerdotes, ou seja, é dirigida à liderança do povo. Porque é muito importante, irmãos, que todos nós tenhamos vida com Deus, mas é muito importante também que isso comece pela liderança. Que o exemplo parta de cima, que o exemplo parta da liderança. E essa liderança na época do profeta Malaquias, irmãos,
ela fazia a obra de Deus sem andar com Deus. É possível fazer a obra de Deus sem andar com Deus? É claro que é. E é isso que eles faziam. Embora fossem líderes, tivessem as responsabilidades, eram descendentes de uma tribo que havia sido escolhida por Deus e tinha o papel de liderar o povo, eles faziam a obra de Deus sem andar com Deus. O profeta vai dizendo que eles chamavam Deus de Pai e Senhor, mas não o honravam. Nem tinham temor pelo Deus a quem eles chamavam de Pai e Senhor. E pensando nisso, irmãos, eu quero trazer para o nosso entendimento que sempre que a Bíblia vai falar sobre liderança, ela vai trazer requisitos. A Bíblia nunca vai falar sobre liderança sem trazer requisitos, sem trazer as exigências que a palavra de Deus tem sobre a vida daqueles que lideram. Por exemplo, aconteceu isso lá no Antigo Testamento, quando Jetro foi aconselhar Moisés. Êxodo capítulo 18, versículos 21 e 22, você pode acompanhar comigo. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para vocês e eles os ajudarão a levar essa carga. Presta atenção aqui. Moisés já havia sido chamado por Deus, já havia vivido aquela experiência da sarça, já havia saído de Midian, já havia ido para o Egito, já havia confrontado o faraó, já havia vindo as 10 pragas sobre o povo. Moisés já havia tirado o povo do Egito, já havia atravessado o Mar Vermelho, já estava no deserto em peregrinação à terra prometida. E quando estava lá, seu sogro vai visitá-lo. E ao chegar lá, vê que Moisés passava o dia inteiro, desde manhã até o anoitecer, julgando as causas do povo, e Jetro dá um conselho para Moisés. Aconselha ele escolher pessoas, líderes, que pudessem fazer isso para que o trabalho dele seja poupado. Ao orientar Moisés que escolhesse líderes, houve requisitos para essa escolha de líderes? Houve. Está no início do versículo 21 que nós lemos. Homens capazes, tementes a Deus, que amam a verdade e odeiam a corrupção. Vamos falar juntos? Homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Havia requisito para que Moisés observasse ao escolher os líderes? Havia. Foi assim também, irmãos, quando a igreja de Atos precisou escolher diáconos. Quero ler com você Atos capítulo 6, versículos de 1 a 3, quando vai dizendo a palavra de Deus: naquele dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Nós vamos ver aqui na igreja de Atos que o trabalho aumentou. O trabalho aumentando, foi necessário levantar pessoas para que pudessem liderar uma parte deste trabalho. E ao escolherem estes homens, houve requisito para que eles fossem escolhidos? Houve. Quais foram? Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Vamos falar juntos? Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria.
Foi assim ainda, irmãos, quando Paulo instruiu Timóteo acerca do ministério pastoral. E lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 a 4, a palavra de Deus vai dizendo: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Ao orientar então Timóteo sobre como deve ser feita a escolha para aquele que vá servir a igreja de Cristo, na liderança desta, houve requisitos, irmãos? Houve. Vamos falar juntos? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, vamos juntos? Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, nós passamos por 3 textos. Todos eles apresentavam requisitos ao se escolher liderança. Como se cumprem esses requisitos, irmãos? Como se cumprem esses requisitos? Tendo vida com Deus. Tendo vida com Deus. E qual era a principal falha dessa liderança, irmãos, no tempo do profeta Malaquias? É que ela não estava tendo vida com Deus. Primeiro princípio, irmãos, que nós precisamos buscar cumprir, como toda a igreja, começando pela liderança, para que possamos prestar o nosso culto ao Senhor, e esse culto seja recebido por Ele, e esse culto seja uma liturgia que o agrade, e não uma liturgia tal como a do profeta Malaquias, que Deus diz que seria melhor que alguém fechasse a porta do templo. Então, para que o nosso culto agrade ao Senhor, nós precisamos ter vida com Deus. Todos nós, a começar por aqueles que lideram. E eu quero dizer, irmãos, que é totalmente prejudicial para a saúde da igreja quando ela tem uma liderança que não tem vida com Deus. Não é pouco prejudicial, não, é muito prejudicial. As consequências, elas são as piores possíveis. O que se encontra são tragédias. O que se encontra são sérios problemas quando a liderança de uma igreja não tem vida com Deus. Porque quando isso acontece, irmãos, nós vamos encontrar uma igreja que não tem base, que não tem sustentação. Porque uma boa liderança sustenta uma igreja, sim ou não? Claro que sustenta. Uma boa liderança que tem vida com Deus, que tem relacionamento com Deus, ela serve de sustentação para a igreja. É muito prejudicial quando isso não acontece, irmãos, porque ela influencia negativamente. Porque todo aquele que lidera influencia, seja para o bem ou para o mal. Porque todos nós, de alguma forma, somos formadores de opinião. E quando nós não temos vida com Deus, nós influenciaremos negativamente. E seremos formadores de opinião para o mal. Então imagine algum ministério da igreja, imagine alguém que lidera que não tenha vida com Deus. Imagine alguém que vai liderar jovens e não tenha vida com Deus. Não dê bom testemunho, não dê sinais de ser um jovem convertido. Imagina alguém que vai liderar famílias e não tenha vida com Deus. Imagina alguém que vai liderar louvor e não tenha vida com Deus. Imagina alguém que vai liderar qualquer área da igreja e não tenha vida com Deus.
isso será totalmente prejudicial para a igreja. Meu irmão, minha irmã, se por misericórdia e por graça você hoje tem algum cargo em que você exerça liderança na vida da igreja, se cobre para que você tenha vida com Deus. Seja o primeiro a se cobrar, seja o primeiro a buscar, seja o primeiro a buscar ferramentas para que você possa crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria, em maturidade, em domínio próprio. Seja o primeiro a buscar desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo, a colocar-se disponível no relacionamento com o Espírito Santo para que Ele conceda novos dons na sua vida e aprimore ainda mais aqueles que Ele te deu. Porque o beneficiado com isso será o corpo de Cristo. E partindo de você, haverão aqueles que irão imitar aquilo que parte de você. E nós poderemos ser uma igreja que preste um culto, e esse culto agrade ao Senhor. E que sejamos uma igreja que ao prestar o culto, tenhamos vida com Deus. E que isso comece pela liderança, comece por aqueles que ocupam a responsabilidade de liderar na vida da igreja. Segundo princípio que eu quero pensar com os irmãos é que aqueles que ministram no altar precisam ter vida santa. Vamos falar juntos? Os que ministram no altar precisam ter vida santa. E os versículos de 8 a 10 vai dizendo: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que Ele tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta que vocês têm oferecido atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Palavra pesada, irmãos, pesada. Vamos tentar entendê-la e trazer para o nosso contexto. Vamos lá, o texto fala de altar e fala de oferta, correto? Primeiramente, vamos entender que uma vez que estamos na nova aliança, a compreensão de altar mudou, tá bom? Nós até podemos chamar isso aqui de altar, e de vez em quando nos referimos a esse lugar aqui que estamos como altar, mas quando dizemos que isso aqui é altar, dizemos como altar num significado contemporâneo, não bíblico, tá? Porque uma vez que estamos na nova aliança, o altar ele não é mais visível. Nós falaremos com mais detalhes sobre isso. E ao falar de oferta, nós sabemos muito bem, irmãos, que a oferta na Bíblia nos lembra adoração. Na maioria das vezes que você vê algo relacionado na Bíblia como oferta, isso se refere à adoração. Então, embora hoje, debaixo da nova aliança, isso aqui não seja considerado um altar dentro das questões bíblicas, nós pensaremos sobre vida santa no altar, aqueles sim que estão aqui. Lembrando que assim como dissemos que não é só a liderança que tem que ter vida com Deus, mas toda a igreja, também não são apenas esses que estão aqui neste altar que devem ter vida santa, mas toda a igreja, mas começando pelos que aqui estão. Se a vida com Deus deve partir da liderança e seguindo em toda a igreja, a vida santa deve partir daqueles que estão aqui e também conduzindo por toda a igreja. Vamos tentar entender isso aqui um pouco melhor. No Antigo Testamento, na época dos patriarcas, irmãos, o altar era uma estrutura elevada, na maioria das vezes feitas de pedras, onde por cima deste altar que era se levantado,
se realizavam as ofertas e os sacrifícios. Na maioria das vezes, esses altares que eram levantados eram marcos importantes na vida do povo e representavam a iniciativa desse povo em buscar o Senhor. Quando passamos pela época dos patriarcas e chegamos em Moisés, chegamos na lei, o Senhor orienta Moisés a construir o tabernáculo, e no tabernáculo deveriam ter 2 altares. O altar do sacrifício, que era o altar do holocausto, e o altar do incenso. E na época da lei, ambos seriam feitos de madeira de acácia. E no altar do holocausto ficaria a parte do sacrifício, tendo como ideia o perdão, o sangue derramado. E o altar do incenso trazia uma ideia mais de oração, de intercessão. Quando o templo foi construído lá em Salomão, esses altares foram mantidos. O altar do sacrifício foi feito de bronze e o altar do incenso foi feito de ouro puro e fino. Mas nós, coincidentemente, pregamos, sobre muitas coisas disso recentemente. Todos esses altares, irmãos, apontavam para Cristo. Todos eles apontavam para Cristo. Seja na época dos patriarcas, seja na época da lei, todos eles apontavam para Cristo. E o altar onde Cristo foi sacrificado foi no Calvário. E lá no Calvário, lá na cruz, todos os altares visíveis foram encerrados. Todos os sacrifícios de animais também foram encerrados em Cristo. Agora, na nova aliança em Cristo, o altar bíblico é o altar invisível. Mas o sacrifício somos nós. O sacrifício somos nós. Como assim? Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Vai dizendo assim: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Por que não acaba o sacrifício, irmãos? Nesse sentido. Porque assim como não tinha, irmãos, altar sem sacrifício, não existe vida cristã sem obediência. Assim como na antiga aliança não existia altar sem sacrifício, irmãos, hoje na nova não deve existir vida cristã sem obediência. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como que é vivido, então, irmãos, essa relação do altar hoje, na nova aliança? A nossa vida precisa estar no altar todos os dias. Todos os dias, irmãos. A minha e a sua vida precisa estar no altar todos os dias. Agora eu chamo a responsabilidade para aqueles que estão aqui naquilo que nós chamamos de altar. A nossa vida precisa estar diante do Senhor todos os dias. De segunda a segunda. De domingo a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa o dia. Todos os dias a nossa vida tem que estar diante do Senhor. Só esses que estão aqui não, todos nós, mas começando por esses. Tudo aquilo que fazemos na obra do Senhor traz sobre nós responsabilidades. A cada dia nós precisamos morrer, mortificando a nossa natureza pecaminosa através da nossa obediência. E onde houver altar, haverá fogo e haverá morte. Ainda pensando sobre altar, quero dizer que a nossa dedicação ao Senhor não pode ser interrompida, não pode ser quebrada.
Quando se colocava um animal sobre o altar e iniciava-se um processo de sacrifício desse animal, não havia interrupções. Não tinha como deixar o animal lá em cima do altar, deixa eu sair, porque eu preciso resolver algo, depois eu volto para terminar o sacrifício, para terminar o que eu comecei em cima do altar. Não havia interrupções. A nossa dedicação ao Senhor não pode ser interrompida. Todos nós, irmãos, como corpo de Cristo, todos nós como igreja, a começar por esses que estão aqui, a continuidade do fogo sobre o altar não acontecia por acaso, não era um milagre. O fogo que mantinha-se aceso no altar e não se apagava, não era obra de milagre, não, era obra de trabalho. Era o sacerdote que tinha que se mover e se esforçar e agir para que esse fogo permanecesse aceso. Era questão de vigilância e ação, porque ele vigiava o fogo e trazia lenha para que o fogo não se apagasse. O que isso quer dizer? Quer dizer que exige de nós. Os responsáveis para que o fogo não se apague somos nós. Os responsáveis para que a chama se mantenha acesa somos nós. Nós, às vezes, temos por costumes, por hábitos, às vezes, pronunciar determinadas expressões. Eu gostaria que novamente Deus acendesse a chama do meu coração, da minha vida espiritual. Meu irmão, o responsável por essa chama apagar é você mesmo. Assim como o responsável por acendê-la novamente é você. Se você quer que a chama do altar da sua vida espiritual se acenda, coloque lenha. Acenda o fogo. E uma vez que ela estiver acesa, não permita que se apague, esteja vigilante. Exige de nós, irmãos. Exige de nós. Então, só para que fique fixado em nossas mentes, nós precisamos estar no altar do Senhor todos os dias. Nós não estamos no altar quando estamos aqui aos domingos, seja pela manhã, à noite ou numa quinta-feira. Esse altar aqui, eu já disse, nem é o bíblico. Esse altar em construção. O altar bíblico é aquele que nós oferecemos ao Senhor, é o altar invisível. E diante desse altar precisamos estar todos os dias. E não apenas esses que estão nesse altar aqui, que nós consideramos como físico, todos nós, mas a começar por esse, porque se eu tenho sobre a minha vida espiritual responsabilidade de estar aqui para ministrar a igreja, eu preciso estar diante do altar do Senhor todos os dias. Se eu não estou no altar se eu não estou diante do altar do Senhor todos os dias, eu posso vir aqui, tocar o melhor instrumento, tocar a melhor música, fazer a melhor canção, e o meu culto pode não ser aceito. Eu posso vir aqui, pregar o melhor sermão, o sermão mais bem preparado que eu pude me dedicar a ele, mas se minha vida está apenas neste altar físico, mas não está diante do altar do Senhor, e diariamente o meu culto pode não ser aceito pelo Senhor. E todos nós. Então, qual é o crente que participa do altar do Senhor? Todos nós. Você pode nunca ter subido nesse altar físico que nós chamamos aqui. Você precisa estar diante do altar do Senhor todos os dias. E mais, a sua dedicação a Ele não pode ser interrompida. Não se deixava o animal por cima do altar e ia se fazer outra coisa para depois voltar e continuar o sacrifício. Não, isso não acontecia. Não pode haver interrupções. Você não pode sair do altar para depois voltar. Você precisa estar diante dele todos os dias, a todo momento. E a intensidade dessa adoração, desse culto que é prestado nesse altar, quem é responsável em mantê-la acesa é você. Porque quem coloca a lenha é você. E quem vigia para que ele não apague, também é você. Você pode dizer amém? Vocês podem dizer amém?
Terceiro e último lugar, no culto que nós oferecemos a Deus, a igreja deve oferecer a Deus as primícias e não as sobras. Vamos falar juntos? No culto que oferecemos a Deus, a igreja deve oferecer a Deus as primícias e não as sobras. Só a parte em negrita e sublinhada bem forte. Vamos lá? A igreja deve oferecer a Deus as primícias e não as sobras. E ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Acho que todos nós já entendemos a mensagem. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. Os sacerdotes estavam, e as pessoas daquele lugar estavam levando para o Senhor animais cegos, coxos, enfermos, dilacerados e os defeituosos. Eles estavam oferecendo a Deus o pior, o resto, aquilo que não prestava. Malaquias ergue a voz para dizer a esse povo que Deus não aceita esse tipo de culto. E diz que eles tinham respeito com as autoridades, mas não tinham com o Senhor. E ele chega a citar, o governador, e ele diz, eu duvido que se você fosse agora fazer algo para o governador, para uma autoridade humana, você faria com esse desleixo que você está fazendo para o Senhor. Eu duvido. Eu duvido que se você fosse nesse momento estar diante de uma autoridade humana, você ofereceria o seu resto e não o seu melhor. O problema, irmãos, é que muitas vezes para o Senhor nós oferecemos o resto. O problema, irmãos, é que muitas vezes para o Senhor nós temos o macho sem defeito no nosso rebanho e entregamos o animal defeituoso. O problema, irmãos, é que para o Senhor muitas vezes nós temos muito e damos pouco. Nós temos tudo e não damos nada. Ou quando fazemos de qualquer maneira e fazemos de qualquer jeito. Ou achamos que todo esforço e sacrifício que nós nos dediquemos para fazer a obra de Deus, o Senhor não merece. Ou vai tomar o meu tempo e vai entrar em conflito com tudo que eu faço lá fora. De modo que para me dedicar para fazer o melhor para o Senhor eu não posso. Então o tempo que eu dedico a Ele tem que ser sempre o corrido, tem que ser sempre o que sobra, tem que ser sempre nos horários flexíveis, nos dias flexíveis, quando as minhas mazelas, os meus incômodos não me atrapalham de estar presente, porque quando eu atrapalho eu também não estou. E fazemos o que sobra para o Senhor. E Ele não recebe o nosso culto. E Ele não recebe o nosso culto. O tempo que eu dedico ao Senhor tem que ser o melhor. Melhor do que eu dedico à minha empresa, se eu puder. O tempo que eu dedico ao Senhor tem que ser o melhor que eu dedico a qualquer área da minha vida. Porque nada na minha vida precisa ser mais importante do que aquilo que eu faço para o Senhor. O empenho que eu preciso colocar, a entrega que eu preciso ter ao fazer a obra do Senhor precisa ser a melhor. Precisa ser a melhor. Para que o resultado final, que é oculto, seja o melhor. Quando eu me preparo para fazer o melhor, e eu chego aqui, eu faço o melhor, eu estou fazendo o melhor em quê? Em culto. Em culto. O culto, irmãos, ele precisa ser para nós o ápice. O culto, irmãos, precisa ser para nós o resultado final do meu melhor. Do meu melhor.
Em tudo. Em tudo. A minha oferta financeira precisa ser a melhor, dentro do que eu tenho. O meu tempo precisa ser o melhor. A minha dedicação precisa ser a melhor. E a minha entrega precisa ser a melhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque a oferta que nós trazemos nas mãos, irmãos, revela o nosso coração. Não é quantidade, é proporção. É o melhor do que eu tenho, é o melhor do que eu posso. Você entende isso? Não é quantidade, é proporção. A proporção para um pode se exigir mais, para que seja o melhor. E a proporção para o outro pode se exigir menos. Mas não é a quantidade, é a proporção. Você pode ter um tempo muito mais atarefado do que o outro. Então você avalia o que realmente nesse momento é necessário que você não possa abrir mão. Sobrou algo, e não, isso aqui realmente não posso abrir mão. Você entrega o melhor do tempo que você tem. É proporção. Aí sabe o que acontecia, irmão? Isso é interessante, já estou quase terminando. O culto que eles prestavam trazia cansaço e enfado. Era um culto cansado. Tanto que eles diziam, que canseira. Que canseira. Por que era um culto cansado, irmãos? Porque quando a gente oferece um culto sem fervor, a gente cansa. Um culto que não reflete o meu melhor, ele cansa. Você sabe quando você vai estar cansado para abrir sua boca aqui e louvar? Quando o que você está fazendo aqui não reflete o seu melhor. Você sabe quando você vai chegar aqui, você vai estar aqui cantando aquele louvor. E você vai estar quase morrendo, cantando, quando isso não reflete o seu coração. De igual forma, você vai chegar aqui e vai tocar de qualquer maneira. Você vai chegar aqui e vai fazer de qualquer maneira. Aí o culto vai ser cansado, porque ele não reflete o meu melhor, e ele não tem fervor. E ele não tem fervor. O Ministério de Louvor pode vir para cá. A geração de Malaquias estava bocejando no culto. Você que dorme no culto, cuidado, hein? Não vou nem olhar para as pessoas não pensar que eu estou jogando indireta, só abaixar a cabeça aqui. A geração de Malaquias estava bocejando no culto, resmungando acerca da demora e dizendo, que canseira, que canseira. Que culto ruim, irmãos. Desculpe a expressão, que culto ruim. Esse que nós estamos encontrando aqui, que a palavra de Deus está nos falando. Que culto ruim, irmãos. É um culto em que a gente está o tempo inteiro, olha para o louvor e olha para o relógio. Eu cheguei no culto, está no momento de dízimo, já estou olhando para o relógio. E às vezes a gente pensa que o problema está na liturgia. Às vezes a gente pensa que o problema está na igreja, quando o problema está em nós. Porque o culto não foi o desfecho, não foi o ápice daquilo que eu queria fazer. Eu não vim para dedicar o meu melhor. Eu não entreguei o meu melhor na minha adoração. Eu não tenho entregue o meu melhor em serviço ao corpo de Deus. A igreja precisa fazer a obra de Deus, precisa dos recursos. Eu tenho recursos, eu não abençoo. Aí o culto vai ser o quê? O culto vai ser resultado disso, irmãos. O culto vai ser um cansaço.
Experimenta oferecer o seu melhor, que o culto muda. Experimenta olhar para o culto como o desfecho final, que todo o processo muda. Você pode se colocar de pé, para que nós possamos encerrar esta mensagem. Eu quero encerrar dizendo para você, para que saiamos daqui também entendendo isso. Irmãos, Deus não precisa do nosso culto. Nós que precisamos cultuá-lo. A necessidade não é dele, a necessidade é nossa. Não é ele que está em um lugar dizendo, eu necessito do culto dessa pessoa. Eu necessito do culto desses irmãos. Não, irmãos, não é isso não. Ele pode se agradar do nosso culto, mas quem necessita cultuá-lo somos nós. Quem necessita conhecer o altar dele, estar nesse altar todos os dias, somos nós. Por quê? Porque Deus sem nós é Deus. E nós sem Ele não somos nada. Termino esta mensagem lendo João capítulo 4, versículos 23 e 24, quando vai dizendo, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos falar o final, o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, esse é o seu culto. Esse é o nosso culto. Ele é diário, sim, ele é diário. Todos os dias você deve estar diante do altar do Senhor cultuando a Ele. Mas esse é o culto coletivo. Esse é o culto como corpo. Esse é o culto onde nós que somos membros nos juntamos e aqui como culto, como corpo, na congregação adoramos a Ele. Como disse na quinta-feira, entramos na presença dEle, entramos com ousadia, nos aproximamos dEle sem medo, com alegria, porque o Espírito dEle está aqui entre nós, porque a palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 se reúnem, Ele se faz presente. Você é templo, você é habitação do Espírito Santo de Deus. Você entra no altar do Senhor todos os dias. Mas quando nós estamos aqui, esse lugar é consagrado ao Senhor, porque na junção do seu povo, a presença dEle está entre nós. E esse ato aqui, irmãos, ele sempre deve ser o melhor. Não coloque na sua cabeça que as coisas para o Senhor precisam e devem ser feitas de qualquer maneira. Isso está errado. Isso é uma mentalidade de Satanás para destruir a igreja. Tudo que é feito para o Senhor precisa ser o melhor. Não importa onde você esteja, você está no estacionamento recebendo o irmão que chega com o seu carro, lá é o seu culto, e a forma que você recebe o seu irmão, você cultua a Deus, e lá você tem que entregar o seu melhor, na recepção você tem que entregar o seu melhor, e quando você chega aqui dentro, você tem que entregar o seu melhor, e tudo que nós nos movemos, até com os recursos que Deus nos dá, a gente precisa fazer o melhor, porque é para Deus, porque é culto. Quando você entrega uma oferta em dinheiro, ela deixa de ser uma entrega em dinheiro e aquilo vira um culto. Quando eu lidero, quando eu sirvo, quando eu congrego, tudo é culto. E deve ser o nosso melhor. Para que a gente não ouça de Deus o que esse povo precisou ouvir. Quem dera que alguém feche as portas do templo. Pelo menos me pouparia de ver que vocês acendem fogo no altar em vão. Em vão. Você pode ter certeza que quando não agradar, Ele mesmo vai fechar as portas.
mas a gente precisa fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Que você possa louvar o Senhor nesse momento, com alegria, prestando o seu culto, o seu melhor a Ele.